Olá, olá, olá. Boa noite. Boa noite, Hanna. Boa noite, Rian. Boa noite, Miriam. Estamos iniciando aqui a nossa primeira live. Estaremos falando a respeito de dependência emocional. Vamos chamar o pessoal. Vamos chamar as amigas. Alguém que vocês têm ideia aí que precisa estar ouvindo a respeito de dependência emocional. Vamos. Eduarda, tudo bem? Elias, Eduarda. Muito bem, gente. Meu nome é Jaqueline Monteiro. Sou terapeuta e consteladora familiar. E tivemos aí... Boa noite, Eduarda. Tivemos a ideia de estar trazendo, fazer uma jornada aí de 6, quinta-feira, falando a respeito de dependência emocional. É algo que é bem falado e nós vamos aqui também estar falando também a respeito de dependência emocional. O que é ser um dependente emocional? Quais são as suas raízes, né? Da onde vem essa dependência emocional? Então vamos começar sem muitas delongas. Quero agradecer a todos que estão aqui. E dependência emocional. Dependência emocional, nós podemos dizer que é o mesmo que o apego emocional. E isso é muito natural do ser humano. Nós podemos ver que nós, naturalmente, temos sim aí essa tendência e faz parte da nossa vivência e sobrevivência depender de certo modo de outra pessoa. Principalmente quando nascemos, na realidade lá, quando a criança nasce, ela é totalmente dependente ali da sua mãe. Então, ela é dependente de todos os cuidados, de alimentação. Nós já vemos ali uma dependência emocional, que nós falamos que é uma dependência emocional primária, que é natural do ser humano. Mas a dependência emocional que nós vamos falar hoje, ela é uma dependência emocional na qual ela nos traz alguns prejuízos. E nós vemos muitas pessoas sofrendo com esse estado de estar. Então, o dependente emocional, ele está em dependência emocional. Nós vemos que... Qual que é a origem dela? A origem do dependente emocional, muitas das vezes, ela se inicia lá na infância. Então, é aquele bebezinho que nasce e ele está ali inserido naquele sistema familiar. Nós estamos falando, nós não vamos falar de um sistema familiar, né, onde existe algum prejuízo, um sistema familiar onde há uma desordem, na qual você fala, é natural essa pessoa hoje ser um dependente emocional com a família que ele tinha. Não, nós vamos falar a gente vai supor assim, uma família que tem um pai, tem a mãe, tem o irmão, existe ali um cuidador, mas é algo muito corrido,
onde essa mãe tem que trabalhar para ajudar o marido. Então a gente vai falar ali de um pai que talvez ele tenha que trabalhar, mas é um pai que o seu pai também foi alguém que não teve muito presente com o pai dele. Então nós estamos falando de uma criança que está inserida dentro de um sistema familiar, aonde falta para ela atenção, falta para ela um carinho. E quando esses pais chegam, por conta da correria desses pais, por conta da dinâmica ali familiar, do dia a dia, algo que... Olá, tudo bem? Tudo bem, Simone? Inspire Terapia Psicanalista. Muito bem, muito obrigada por estarem aqui. Então, nós estamos falando dessa família, uma família que está no seu sistema, no seu dia a dia muito corrido. E não tem tanto tempo para essa criança. Então, essa criança ela vai crescendo ali, tendo essas necessidades não supridas pela sua família, da forma que essa criança ela espera, ou da forma que essa criança necessite verdadeiramente. E essa criança cresce, então ela vai crescendo, ela sabe que se ela chorar, talvez não tenha alguém para socorrê-la. Se ela chorar, talvez não tenha alguém ali para acalentar a sua dor. Então essa criança vai crescendo, sabendo que talvez ela esteja muito sozinha, embora ela não esteja. Embora ela está inserida dentro de uma família, com pai, mãe e irmãos. Porém, esse apego, esse afago que essa criança necessita, precisa de imediato, naquele momento, ela não tem. Então, nós vemos que essa criança cresce e a gente fala que tem uma frase que fala assim: a descoberta do mundo e o encontro inseguro. Né? Então, essa criança é uma criança que vai descobrindo o mundo, porém ela tem uma condição de insegurança dentro deste mundinho dela. O mundo dela primeiro começou lá dentro do sistema familiar, pai e mãe. Daqui a pouco ela vai para a vida e começa a se socializar com os demais, com outras pessoas. E de repente a gente fala que essa dependência emocional, ela é como um ser que está se afogando. Então essa criança, ela se vê como se estivesse no mar e no estado de afogamento, que ela precisa de socorro. E qualquer pessoa que dê para ela um suporte, uma segurança que aparentemente traga a ela segurança, ela se apega. Olá, Pri, tudo bem? A Fabi também entrou aqui. Fabi, minha amiga, tudo bem? Gente, a Nadir também tá aqui. Tudo bem, Nadir? Vou confessar para vocês, estou tão nervosa, vocês não acreditam, vocês não vão acreditar. Tô muito nervosa, mas enfim, vamos embora que a gente vai conseguir. Bora! Lá no encontro, lá no Zoom, lá, eu sou bem mais solta, mas aqui eu tô, sinceramente, eu tô bem apreensiva hoje. Mas vamos embora. Tô voltando a falar dessa criança, que ela saiu lá do estado infantil, ela já tá entrando na sua vida adulta. Então a gente tá falando do adolescente, entrando na sua vida adulta. E de repente ela se vê ali, qualquer colo, qualquer atenção que ela receba, independente do que seja para ela, dentro dessa dependência emocional que foi
criada lá na infância dela, para ela é como se ela estivesse sendo, ela se agarra como porto seguro. A gente fala que é como um bote salva-vida. Eu tô, Pri, tô bem nervosa. Tô bem. Ai. Então ela se apega como se fosse um bote salva-vida. E aí a gente vê muito isso acontecer, né? A gente vê pessoas entrando em relacionamentos ali, muitas vezes relacionamentos tóxicos. A gente vê muitas pessoas dependentes de amizade. E quantas pessoas a gente vê em relacionamentos a qual a gente fala assim, gente, por que essa pessoa tá dentro desse relacionamento? Independente que seja homem ou mulher. Mas a gente sempre se pergunta, né? Por que essa pessoa tá dentro desse relacionamento? Porque esse dependente emocional, em algum momento, aquela pessoa que ela se envolve, ela achou ali alguém que olhasse para ela. Então, o dependente emocional, ele tem muito disso, de querer ser visto, de querer ser olhado, de querer ser aceito. Porque lá na infância ele teve que ficar quietinho, porque ele chorou, mas não teve quem acalentasse ele. Eu vi uma matéria que nos orfanatos, existe um estudo lá dentro do orfanato, né, com as crianças, e dentro desse estudo eles perceberam que as crianças ficavam muito quietinhas no berço, crianças, os bebês mesmo, né, eles choravam, mas não era como os demais bebês que choram. E dentro daquele estudo foi perguntado por que as crianças aqui no orfanato, né, eles são tão bonzinhos. E foi dito, né, por alguém ali dentro desse estudo que aquelas crianças, elas já choraram tanto e chega uma hora que elas percebem que não tem ninguém para dar colo para elas. E aí a gente vê adultos refém de relacionamentos, refém de situações que a gente fica sem entender o porquê esse adulto está diante dessas situações. Então a ideia foi essa, trazer para vocês um pouquinho de esclarecimento sobre aonde é a origem desse dependente emocional. Então a origem a gente já sabe hoje que essa origem, ela certamente e provavelmente é muito mais certo que ela se inicie lá dentro da origem do seu sistema familiar, entre pai e mãe. Então a gente está falando do sistema familiar que não é um sistema familiar ali totalmente tóxico, não. É um sistema familiar às vezes até de bem, né? Mas existe dentro desse sistema essa dinâmica de não ter tanto tempo para aquele indivíduo. E por conta disso, esse indivíduo ele se pega dentro dessa carência total de afeição. As palavras que ele ouve dentro ali daquela família são palavras ríspidas, são gestos também que traz para ele uma certa insegurança. E com o tempo, esse indivíduo, essa criança, ele sabe que ele tem que se calar. E lá na sua vida adulta, ou ele realmente ele se fecha totalmente para a vida, ou ele se torna, assim, esse dependente emocional. Esse dependente do outro em todos os aspectos, viu? A gente vê o dependente do outro até mesmo porque geralmente o dependente emocional, ele não se vê, ele não consegue se ver, ele não se enxerga. Ele enxerga a necessidade do outro, ele enxerga o querer do outro, porque ele precisa daquele outro, ele precisa, como eu falei, ele é como alguém que está se afogando e ele precisa de um bote salva-vida. Então, a qualquer sinal de segurança, ele corre. A qualquer sinal de segurança, ele vai se apegar de forma que ele se agarra e não solta mais.
é onde traz esses prejuízos para ele, porque muitas vezes ele vai ser também usado por pessoas, ele vai ser sugado enquanto ele tiver algo que o outro, né, aquela outra pessoa, ela tem a vantagem, ela vai sugar. Porém, a gente vê que dentro de um relacionamento precisa haver um equilíbrio. E dentro de uma relação de dependente emocional não há equilíbrio. Por quê? Porque um dá muito e o outro, ele não tem nem ele não tem espaço para dar, porque o dependente emocional, ele quer suprir toda essa necessidade. Exatamente para ele não ser abandonado. Porque ele não quer ser abandonado de novo. Porque ele não quer ficar sozinho. Porque ele quer ser visto, ele quer ser amado. Então ele faz. E a gente vê que nessa dele fazer muito, ele acaba sufocando quem está por perto, fazendo com que essa pessoa muitas vezes realmente o abandone. Que é o que a gente fala, tudo aquilo que a gente exclui, a gente atrai. E é isso que eu queria trazer para vocês nessa primeira live. Pra gente saber essa origem. E nas próximas lives, eu vou trazer para vocês os tipos de dependentes emocionais. Existe aí, né, uma linha de tipos de dependentes emocionais. Existe aquele dependente emocional que ele se torna o salvador. Existe aquele dependente emocional que ele se torna a boazinha, né? Aquela pessoa boazinha, sabe aquela pessoa boazinha que diz sim para todo mundo? Ah, sim. Ela também é uma dependente emocional. Aquela que quer salvar todo mundo, e salva a família, e salva o irmão, e salva o tio, e salva o papagaio, e salva. Ela só não salva ela também. Ela é uma dependente emocional. Dependente emocional, pela medicina, ela é caracterizada como um vício de um dependente químico. Então é algo que a gente não deixa de ser porque quer deixar de ser. É algo que tem que ser trabalhado. É algo sim que a gente precisa de acompanhamento. A gente precisa de ter a consciência de que somos. O primeiro passo é aceitar. Sim, eu sou. Mas vamos aí. Vamos descobrir. Eu vou trazer para vocês alguns dependentes emocionais, para vocês, alguns tipos. E nós vamos descobrir o que é que se assemelha a nós. Né? Quais são esses tipos que talvez você, um amigo, um familiar, você vai olhar e vai falar assim, sim, ele é um dependente emocional. E como a gente pode ajudar essa pessoa? Como a gente pode nos ajudar, me ajudar? Como eu posso me ver primeiro? Obrigado, Lu. Lu, tô muito nervosa. Ai, Lu. Parece fácil, né? Eu fiz já live já com outras pessoas, pra mim foi mais tranquilo. Hoje eu tendo que falar sozinha é complicado. Falar sozinha não é fácil. Gente, era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Então, semana que vem nós vamos destrinchar sobre isso, tá? Então, será 6 encontros. Então, esse foi o primeiro. Temos mais 5. Durante 4 encontros, nós vamos trabalhar os tipos de dependentes emocionais, tá bom? Obrigado, Kelly! Vamos trabalhar os tipos de dependência emocional. No último dia, que será no 6º dia, aí nós vamos trazer para vocês. E eu quero que vocês também me ajudem, tá, meninas? Fazer pergunta, vamos nos ajudar. Pode palpitar aí, tá? Aqui a gente pode palpitar. E no 6º dia nós vamos falar como deixar de ser dependente emocional. Nós vamos dar umas dicas, vamos dar aí uma direção para quem é um dependente emocional e hoje tem a consciência, eu sou e eu não quero mais ser.
O primeiro passo é assumir, eu sou. E depois os próximos passos a gente vai descobrir juntas. Então, eu agradeço vocês, todas vocês que estiveram aqui comigo. Agradeço o carinho, tá? A atenção de cada uma de vocês. Vou deixar gravado, Lu. Sim, muito obrigada. E vamos... A semana que vem tem mais, meninas, tá bem? Agradeço a todos vocês mais uma vez. E vamos lá descobrir, vamos juntas. A gente fala lá no grupo, a gente tem um grupo de terapeutas e a gente fala que juntas somos mais fortes. E é isso aí. Juntas somos mais fortes. Obrigada, Eduarda. Obrigada também. Gente, muito obrigada. Boa noite. Gratidão por cada uma de vocês que estiveram aqui. Que o Senhor possa abençoar cada uma de vocês, o caminho de vocês. E que vocês tenham uma noite, um final de semana aí de bênção mesmo, viu? Um beijo e um grande abraço. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.